Shalom Haverim, hoje nós vamos estudar neste shiur a Parashá Ha'azinu. E o nome Ha'azinu significa escutar. Escutar. E o nome desta Parashá se extrai do verso 1 do capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio. E este verso 1 do capítulo 32 assim dispõe: Ha'azinu hashamayim va'adaber vetishma haaretz imrei-fi. Tradução: escutem, ó céus, o que eu falarei, e ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Esta parashá de hoje, este capítulo 32, é uma canção, uma música de Moshe, de Moisés, que ele está ensinando esta música aos filhos de Israel. E esta música começa, traduzindo para o português, essa canção começa justamente com esta frase: escutem, ó céus, o que eu falarei, e ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Então, esta música está sendo ensinada por Moshe, por Moisés, ao nosso povo. E esta canção, esta música que está no capítulo 32, ela versa sobre a história de Israel e ela relata os momentos de alegria e os momentos em que Israel se desviou do eterno e viveu momentos de tristeza. A Parashá conta não só a história do passado de Israel, mas também versa sobre o presente e também sobre o futuro, pois tudo está entrelaçado e caminhando para o desfecho da história da humanidade, que ocorrerá com a inauguração do reinado messiânico. Esta canção, esta música do capítulo 32 contém a história de Israel, suas origens, seus momentos de felicidade, seus pecados contra o eterno, as tragédias que recairiam sobre Israel em razão da desobediência. E no final nós lemos sobre a redenção de Israel. O Eterno perdoa o nosso povo e há a redenção. E é por isso que Moisés, ele invoca os céus e a terra como testemunhas do seu discurso. Isto é, Israel foi escolhido pelo Eterno e recebeu bênçãos maravilhosas do Pai Celestial. Porém, ao longo da história, nós vemos que Israel se afastou do Eterno. Israel pecou e, em consequência, existiriam punições sobre o nosso povo. A desobediência à Torá traria o juízo do Eterno sobre Israel. E então o Eterno profere sentença contra Israel, mas no final o Eterno termina liberando o perdão sobre o nosso povo e ocorre a redenção final. Tudo isso está neste capítulo, pois ele possui profecias sobre o futuro, profecias sobre os eventos do final dos tempos em que ocorrerá o perdão do Eterno e a redenção definitiva de Israel. E termina a Parashá com Elohim determinando que Moshe subisse ao Monte Nevo, de onde Moshe teria a vista da terra prometida, a terra de Israel. Mas
na terra de Israel, Moisés, não entraria, pois ele iria morrer antes. Então, este é um breve resumo desta paraxá, e agora nós vamos tratar de algumas questões. Eu fiz um resumo e agora nós vamos esmiuçar alguns detalhes. Primeira coisa, esta paraxá, chamada Haazinu, ou seja, ouçam, ela é de suma importância. Muitos rabinos a consideram a pedra angular da Torá, a consideram uma das parashot de mais relevância, por várias razões. A primeira razão é a seguinte: esta música que está no capítulo 32, Haazinu, esta música era entoada pelos Levim, pelos levitas, o ano inteiro no templo. Durante o ano inteiro no templo, os levitas, eles cantavam esta música. E como eu sei disso? Isso está escrito no Talmud, no tratado de Rosh Hashanah 31a. Então, era uma música, e ainda é, até hoje ela é muito famosa no meio do nosso povo. Os levitas cantavam ela o ano inteiro e até hoje nós a cantamos. Essa é a primeira importância desta canção. Segunda coisa importante, esta paraxá, ela exorta que as pessoas observem a todas as palavras da Torá. Isso está no verso 46. Então, Moisés, ele afirma que todos devem obedecer a todos os mandamentos da Torá. E isto confirma a importância da Torá nas nossas vidas. Então, há um ressaltar. Moshe, ele ressalta, ele afirma, ele exalta o dever do cumprimento da Torá. Um outro aspecto, esta é a última paraxá estudada no Shabat. Só faltam 2 parashot para nós acabarmos o estudo da Torá. A paraxá de hoje, Haazinu, e a próxima paraxá se chama Vezot HaBerachá. Então, esta é a penúltima paraxá, porém, ela é a última paraxá que é estudada no Shabat. Por quê? Porque a paraxá Vezot HaBerachá, ela é lida, estudada em Simchat Torá. Então, hoje, nós estamos estudando a última paraxá em um Shabat. E é por isso que os rabinos falam que a paraxá de hoje ela contém um resumo de tudo o que foi estudado. E ela possui uma conexão com toda a Torá. Um outro fato interessante é o seguinte: o rabino Amiel, ele diz que a canção Haazinu desta paraxá, ela contém absolutamente tudo da Torá. Tudo. A história de Israel, e ela narra desde Gênesis até o fim dos tempos. Então seria, de Gênesis, nós que cremos em Yeshua, e nossas escrituras são maiores, nós cremos que essa paraxá ela possui conexão de Gênesis ao Apocalipse. E explica o rabino Amiel que todas as escrituras sagradas elas são apenas comentários sobre este capítulo 32, sobre esta canção. Então vejam, o rabino Amiel ele diz que essa paraxá é tão importante que tudo nas escrituras possui uma conexão, uma interseção com esta paraxá. E por isso que ela seria a pedra angular. Só para vocês terem uma ideia, há uma história muito interessante sobre esta paraxá.
o rabino Narmânides, ele estava com um judeu que tinha se desviado do caminho da Torá. E Narmânides chegou para este judeu que estava desviado e disse assim: tudo pode ser encontrado na canção de Haazino, nesta paraxá. Tudo você encontra aí nesta paraxá. E daí o homem que estava desviado e se chamava Avner, ele disse o seguinte: ora, se tudo está nesta paraxá, eu quero que você diga onde o meu nome, Avner, onde o meu nome está escrito nesta paraxá. Eu li essa paraxá e eu não encontrei o meu nome, e você disse que tudo está dentro desta paraxá. Então ele fez um desafio para Narmânides. Aí o rabino Narmânides, o que ele fez? Ele abriu o verso 26 desta paraxá, ele pegou o verso 26 em hebraico, e ele pegou a terceira letra de cada palavra. No verso 26, ele pegou a terceira letra de cada palavra e formou a palavra Avner, que era o nome de quem fez o desafio a ele. Então Avner, que era o judeu desviado, ele percebeu que o nome dele realmente estava nesta paraxá, ainda que de forma codificada. Então, com isso, Avner, que estava desviado, ele terminou retornando ao caminho da Torá e passou a servir ao Eterno. E eu particularmente, eu fiquei muito intrigado com esta história. E eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu pensei assim: se tudo pode ser encontrado nesta paraxá, então eu terei que encontrar Yeshua, o nosso Mashiach. Mas onde Yeshua está nessa paraxá? Eu procurei e, Baruch Hashem, eu achei. Então nós veremos que o Mashiach, que Yeshua, ele aparece claramente nesta paraxá. Fiquem atentos com o estudo, pois nós vamos ver Yeshua nesta paraxá daqui a pouco. Prosseguindo o nosso estudo, esta canção de Haazino, ela possui uma estrutura de um julgamento. É como se Jael estivesse sentado no banco dos réus e fosse julgado pelo Eterno. Eu vou falar aqui algumas coisas em que há uma estrutura de um julgamento em que o Eterno é o juiz e Jael está sendo julgado pelo Eterno. Por quê? Porque nos versos 1 a 3 há uma introdução e há uma invocação de testemunhas. Moshe invoca os céus e a terra como testemunhas. Então, os céus e a terra são as testemunhas do julgamento. Aí, do verso 4 ao verso 6, há um sumário de acusação contra Jael. O Eterno está processando criminalmente Israel por causa de sua deslealdade, por causa da sua infidelidade, por ter transgredido as leis da Torá. Então vejam, essa canção começa com o chamamento das testemunhas. Depois Israel sofre uma acusação por parte do Eterno. Depois do Eterno acusar, há um parêntese em que dos versos 7 a 14 há a recitação do amor do Eterno por Israel. Então, o Eterno ele diz que Israel foi infiel, mas o Eterno diz: olha, eu amo Israel. E daí, nos versos 15 a 18, há o indiciamento. O Eterno faz o indiciamento de Israel pela infidelidade, pela desobediência à Torá. E nos versos 19 a 25, então, o Eterno profere uma sentença contra Israel.
uma sentença dizendo que irá punir Israel. Então há uma sentença em que o Eterno decreta que Israel é culpado e que Israel será punido. Porém, o Eterno diz que Israel será punido. Porém, o Eterno muda o seu discurso. E, pela misericórdia, o Eterno absolve. O Eterno perdoa Israel dos seus pecados. No verso 43. Este perdão do Eterno está no verso 43. Este perdão advém do sangue derramado que expiará o povo de Israel. Repito, o Eterno condena Israel, mas o Eterno usa de misericórdia e logo depois o Eterno muda a sentença e absolve Israel. E nós veremos daqui a pouco, mais à frente, que este perdão do Eterno, ele decorre do sangue derramado que expiará os pecados do povo de Israel. E nós estudaremos mais à frente que sangue derramado é este. Nós estudaremos que sangue é este. Por quê? Porque o texto massorético em hebraico, que foi usado na tradução de todas as Bíblias, inclusive da sua Bíblia, não importa a versão que você tenha, qualquer versão bíblica é pautada no texto massorético. E o texto massorético contém um erro, caso comparado aos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, que são manuscritos muito mais antigos. Então, eu vou estudar com vocês depois, ainda hoje, que o verso 43 que você tem na sua Bíblia, ele tem uma redação diferente nos manuscritos do Mar Morto. E nós estudaremos o texto original do verso 43. Não percam, você vai ficar de boca aberta com o texto original e você vai entender, no verso 43, você vai entender sobre o sangue derramado para trazer expiação sobre Israel. Tal verso, ele é muito importante, que ele vai trazer uma luz sobre muitos assuntos. Então, prosseguindo, agora eu vou fazer uma análise dos versos principais desta paraxá. Os versos principais. Nos versos 1 a 2, Moisés, ele invoca os céus e a terra como testemunhas de suas palavras. E por que Moisés invocou os céus e a terra como testemunhas? Por que ele fez isso? O Midrash Yalkut, ele explica o seguinte, abrem-se aspas, Moisés disse, eu sou um ser humano de carne e osso, sujeito a morrer. E se o povo de Israel se esquecer da Torá e transgredir a aliança com o Eterno, quem lhe fará lembrar da sua desobediência e da sua infidelidade? Então eu vou chamar contra eles testemunhas permanentes, os céus e a terra. Fecham-se aspas. Então, o Midrash explica o seguinte, que Moshe chamou os céus e a terra como testemunhas pela seguinte razão. Se Moisés, ele fosse a testemunha, ele iria morrer um dia. E ele morreu nesse dia. Ele iria morrer. E ele, como testemunha, iria desaparecer. Se Moisés ele chamasse testemunhas humanas,
as testemunhas humanas também iriam morrer. Então não haveria um testemunho sobre as suas palavras. Então, segundo o Midrash, Moisés, ele chamou os céus e a terra como testemunhas, porque os céus e a terra são permanentes. As pessoas morrem, mas os céus e a terra continuam testemunhando. Testemunhando o quê? Que a Torá, ela é a verdade. A Torá, ela é a palavra do Eterno. E quem testemunha isto não é o homem. Os céus e a terra testemunham que a Torá deve ser cumprida por todos nós, pois ela é a verdade, ela é a palavra do Eterno para mim, para você, para toda a humanidade. E nos versos 1 e 2, Moisés, ele diz ainda que as suas palavras iriam gotejar como a chuva, como garoa na relva. Ou seja, as palavras de Moshe que estão na Torá, elas são comparadas à chuva. E é interessante que até hoje, na época o povo era uma sociedade agrícola, e até hoje na agricultura nós precisamos de chuva. Nós precisamos de chuva na plantação, pois a chuva, ela dá vida. A chuva cai nas plantas e gera o crescimento. Então Moshe, ele compara as palavras dele, as palavras da Torá. Ele diz que as palavras da Torá, em verdade, elas são como a chuva, ou seja, elas dão vida, elas geram crescimento. Você quer ter uma vida, você quer ser abençoado, você quer crescer espiritualmente? Cumpra a Torá, viva a palavra do Eterno, pratique no seu dia a dia tudo aquilo que o Eterno estabeleceu nas Sagradas Escrituras. E no verso 3, está dito que o nome do Eterno, ele deve ser proclamado. Nós já estudamos na Parashá Shemot acerca da pronúncia do Eterno. Se você perdeu, você pode ir na internet, no YouTube, e você acessa a Parashá Shemot, que eu falo sobre a pronúncia do nome do Eterno. E eu expliquei que o judaísmo rabínico, ele está errado ao proibir a pronúncia. E este verso 3, ele fala claramente que o nome do Eterno, o nome de Yahweh, que é o nome, a pronúncia em hebraico, Yahweh, e no livro Judaísmo Nazareno eu coloquei toda a comprovação. E nesse vídeo no YouTube também, porque o nome do Eterno é chamado de Yahweh. Então esse nome é o nome aclamado nas alturas. E este verso fala que nós devemos proclamar e exaltar o nome de Yahweh. Prosseguindo, o verso 4 fala que o Eterno ele é chamado de a rocha, Tsur, em hebraico. Então é muito interessante porque somente o Eterno é chamado de rocha. Em inúmeros textos das Escrituras, ninguém é chamado de a rocha, de Tsur. Somente o Eterno é chamado de a rocha. Agora vejam só, Yeshayahu, Isaías 8,14, fala que o Eterno seria a pedra de tropeço e a rocha de escândalo para Israel. Então, esse texto diz que o Eterno seria a pedra de tropeço e a rocha de escândalo para Israel. Agora, em Kefá Aleph, 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, Kefá, Pedro, ele cita expressamente esta profecia e ele repete o conceito de pedra de tropeço e rocha
de escândalo. Mas no contexto do texto, Kefá Pedro está dizendo que Yeshua HaMashiach, ele é esta pedra de tropeço. Yeshua é a rocha de escândalo para Israel. Então, vejam só que interessante. Yeshua é o cumprimento profético sobre a pedra de tropeço e rocha de escândalo. O que significa dizer que Yeshua é pedra de tropeço e rocha de escândalo? Em Yeshayahu está escrito que o Eterno seria rejeitado pelo seu povo. O Eterno, que é a rocha, a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, Yeshayahu, Isaías, diz que o Eterno seria rejeitado pelo seu povo. Então Kefá Pedro diz que Yeshua, ele é a pedra de tropeço, ele é a rocha de escândalo, pois Yeshua foi rejeitado pelo povo de Israel. Com isso, nós aprendemos que o Mashiach, uma das características do Mashiach é que o Mashiach, ele tem que ser rejeitado. Uma profecia que o Mashiach tem que cumprir é essa. O Mashiach vem, mas o Mashiach, ele é rejeitado pelo povo. Vejam, o Midrash diz o seguinte: o Mashiach se revelará, então ele se ocultará antes que seja definitivamente reconhecido. O que é isso? O Midrash está dizendo que o Mashiach vem, o Mashiach é rejeitado e depois de muito tempo ele será, está escrito, definitivamente reconhecido. O próprio judeu ortodoxo Menahem Brod, ele explica que quando o Mashiach vem, quando o Mashiach vier, ele encontraria descrença. As pessoas não creriam que ele é o Mashiach. Então, vejam, gente, as pessoas dizem, Yeshua foi rejeitado pelo povo de Israel. Yeshua foi rejeitado? Sim, mas Yeshua foi rejeitado para cumprir a profecia de Yeshayahu, de Isaías, a profecia de que ele seria a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Repito, tanto o Midrash quanto o judeu ortodoxo Menahem Brod, pautado em fontes rabínicas, ambos dizem que uma característica do Mashiach é que ele é rejeitado pelo povo. Então, para saber quem é o Mashiach, eu tenho que analisar várias profecias para saber quem é o Mashiach. Agora, uma profecia que o Mashiach tem que cumprir é essa. O Mashiach, ele é rejeitado. E eu pergunto, na história de Israel, quem foi rejeitado pelo nosso povo? Yeshua. Então, se ele foi rejeitado, isso comprova que ele é o Mashiach. É claro que isso associado a dezenas e dezenas de profecias que somente Yeshua cumpriu. Então, Yeshua cumpriu dezenas de profecias, inclusive a profecia em que o Mashiach ele seria rejeitado. Prosseguindo, o verso 4 ainda fala que o Eterno age com justiça, mishpat em hebraico, e é interessante que o verso 4 fala que o Eterno tem emuná. Emuná é geralmente traduzido nas Bíblias como fé. Então o verso 4 em hebraico diz que o Eterno tem emuná, ou seja, o Eterno tem fé. Aí você vai pensar, como assim o Eterno tem fé? Você precisa ter fé. Agora, o que significa dizer que o Eterno tem fé? Que história é essa? Ora, a palavra emuná em hebraico
traduzido como fé, também significa fidelidade, confiança ou firmeza. Então, quando se diz que o Eterno tem emuná, significa dizer que o Eterno ele tem fidelidade. O Eterno ele tem firmeza, razão pela qual você pode confiar no Eterno. Todos nós podemos confiar no Eterno, porque o Eterno tem emuná, o Eterno tem fidelidade, o Eterno tem firmeza. Muito interessante, não é? Porque se emuná é fé, a tradução literal seria dizer que o Eterno tem fé. Mas isso, num contexto hebraico, significa que o Eterno ele é fiel, ele tem fidelidade, e significa dizer que o Eterno tem firmeza. Por isso, nunca duvide do Eterno. Creia que o Eterno é bom, que o Eterno é justo, ele é fiel, ele é firme, e tudo que o Eterno prometeu em suas escrituras, o Eterno cumprirá. Nenhuma palavra cairá vazia, nenhuma palavra será lançada ao vento. Tudo que o Eterno decretou será realizado. E o verso 4 ainda diz, está em hebraico, que o Eterno é tzadik ve yashar, ou seja, o Eterno é justo e reto. O Eterno é justo e reto, ou seja, nós temos que ter fé, temos que ter confiança na justiça do Eterno em todos os momentos. Ainda que nós não venhamos a compreender a vontade do Eterno. Às vezes as pessoas dizem, por que isso aconteceu comigo? Por que o fulano de tal está com aquela doença incurável? Por que essa tragédia aconteceu na vida da pessoa? Fulano é uma pessoa tão boa. Por que ele está passando por tantos problemas? Ora, você não precisa fazer estas perguntas. Não faça estas perguntas. Creia que o Eterno é tzadik ve yashar, ou seja, creia que o Eterno é justo e reto. Creia que qualquer coisa que aconteça na tua vida, até as coisas ruins, para tudo há um propósito. Há um propósito para todas as coisas e nós não devemos questionar a sabedoria do Eterno. Prosseguindo, o verso 5 fala que Israel se corrompeu. Israel se prostituiu, ele desobedeceu ao Eterno. E no verso 7 está escrito o seguinte: lembra dos anos do passado e considera de geração em geração. Ou seja, a cláusula de geração em geração significa o futuro. E ao comentar o verso 7, o comentarista Rashi, ele diz que o futuro será bom. Rashi, ele diz que esse versículo, ou seja, para você lembrar de geração a geração, isso significa que a geração seguinte, ou seja, o futuro, Rashi diz, o futuro será bom, pois chegará os dias do Mashiach e teremos o mundo vindouro, o Olam Rabá, como herança. Então, o futuro será muito bom, disse Rashi. Você pode sofrer hoje, você pode passar por tribulações, por provas, por tentações, mas tenha esperança que nós temos um futuro melhor. E este futuro, diz Rashi, ocorrerá com o reinado messiânico, com a vinda do Mashiach. Nós receberemos o mundo vindouro, o Olam Rabá, como herança. Então não fique desanimado, triste com as coisas que estão te abatendo hoje. Erga a cabeça, ande com a cabeça erguida, levante-se.
Você que está prostrado, levante-se, comece a sorrir, comece a cantar, louve ao Eterno, cante, adore ao Criador dos céus e da terra, pois existe um futuro maravilhoso reservado para mim, para você, para todos nós. E neste contexto, o verso 9 diz que Israel é a porção do Eterno e Jacó, é a sua herança. Então, e nós que somos parte do povo do Eterno, nós que somos israelitas, e você que é gentio, é só você vir para cá. Você que tem a emuná, que tem a fé em Yeshua, você se torna israelita também. Você pode vir para o nosso lado. Então você também é israelita, você também é Israel. Então, isso não é nada novo. Vários rabinos, eles foram gentios e vieram para o povo do Eterno por meio de conversão. Rabino Akiva, Rabino Ben Bagbag, Onkelos e tantos outros. Então você é Israel, você é a porção do Eterno. Israel, ele é o amado do Eterno. O Midrash Tanhuma, ele diz que Israel é o sustentáculo do presente mundo e do mundo vindouro. Então, todos nós que fazemos parte do povo de Israel, nós sustentamos esse mundo com as boas novas do Mashiach e Yeshua, e nós também seremos o sustentáculo do mundo vindouro, pois nós estaremos com Yeshua. O verso 11, ele é lindo. Ele diz que como a águia estende as suas asas, o Eterno protege o seu povo. Então, o Eterno é como uma mãe, como uma águia-mãe que está protegendo a sua ninhada, protegendo os seus filhotinhos com a asa. Então, você que está passando por momentos de dificuldades, saiba que o Eterno é como uma águia que te recolhe. O Eterno, ele te abraça, ele te envolve. O Eterno, ele te protege e você não precisa temer. Você pode andar no vale da sombra da morte, mas fique ciente que o Eterno está com você. Os versos 13 a 19 falam que o Eterno alimentou Israel, o Eterno fez Israel prosperar. Mas aí nos versos 15 a 17 fala que Yeshurun, que é um nome dado a Israel, diz que Israel, Yeshurun, engordou. Ou seja, Israel prosperou tanto, Israel ficou tão próspero que Israel terminou se esquecendo do Eterno. Israel se esqueceu da rocha da sua salvação, Tsur Yeshuatô. E diz, olha que tristeza, que Israel sacrificou a deuses estranhos, que triste. E fala que Israel serviu aos Shedim, aos demônios. Então, aí o Eterno está dizendo que Israel fez coisas abomináveis. Israel sacrificou a deuses estranhos, sacrificou aos Shedim, aos demônios. Isso é uma tristeza. Por quê? Porque Israel, nesse texto, ele é chamado de Yeshurun. E Yeshurun vem da palavra hebraica Yashar, que significa reto, justo. Então vejam, o Eterno, ele chama Israel de Yeshurun, pois o Eterno quer que Israel seja reto, que Israel seja justo, que Israel ande no caminho da Torá. Yeshurun, repito, ele vem da palavra Yashar, que significa reto, justo. Então, o Eterno quer que Israel seja reto, que Israel seja justo. Porém, muitas vezes, Israel, que é Yeshurun, Israel se desvia do caminho da verdade. Olha só que tristeza, o nosso povo se desviando. O verso 18, o Eterno fala que Israel se esqueceu da rocha que o gerou. Ou seja, Israel se esqueceu do Eterno. O verso 20 está escrito em hebraico, Lo Emun. Não tem emuná, não tem fé, não tem fidelidade. Israel
não tem fé no Eterno, Israel não tem fidelidade, não tem confiança, Israel esqueceu-se do Eterno. Vejam, nesses textos, Israel está batendo em Israel, mostrando que Israel se perverteu, que Israel se desviou do caminho da verdade. E aí, no verso 21, o Eterno fala que ele deixaria Israel com ciúmes de quem não é povo do Eterno, o Goi, ou seja, o gentio. Repito, o verso 21 está escrito que o Eterno deixaria Israel com ciúmes de quem não é povo, ou seja, com ciúme do Goi, do gentio. E Shaul, Paulo, cita expressamente este texto em Romanos 10, 19. E vale a pena você estudar todo o contexto do capítulo 10 de Romanos. E neste capítulo, Shaul, Paulo, ele explica que Israel se desviou do Eterno ao negar Yeshua. Então, o capítulo 10 de Romanos, Shaul, Paulo, ele cita esse texto que nós estamos estudando agora dessa paraxá. Shaul, Paulo, ele cita Deuteronômio 32, verso 1, para dizer que Israel se desviou do Eterno quando negou Yeshua. Israel negou Yeshua, então Yeshua foi levado aos Goim, aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Porém, então vejam, Shaul, Paulo, ele diz que o nosso povo negou Yeshua, Yeshua foi levado aos Goim, aos gentios, e isto gerou um ciúmes em Israel. Porém, Shaul, Paulo, diz que o Eterno não repudiou o seu povo. Romanos 11, verso 1. Repito, o Eterno não rejeitou o povo de Israel. E Shaul fala, Paulo, em Romanos 11, 26, que todo Israel será salvo. Ou seja, Paulo está querendo dizer que, ainda que Israel tenha negado Yeshua, no final Israel vai reconhecer que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. E então todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Por quê? Porque a aliança do Eterno com o nosso povo, com o povo de Israel, é uma aliança eterna. Se a aliança é eterna, o Eterno nunca se esquecerá de Israel, e todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. E isto está escrito com outras palavras, não é? O que Paulo disse, que todo Israel será salvo, isso está escrito com outras palavras no Talmud, em Sanhedrin 11, 1. Está escrito assim: todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, no Olam Rabá. Ou seja, todo Israel vai herdar o mundo vindouro. Todo Israel será salvo. Isso está no Talmud, em Sanhedrin 11, 1. Então, Sanhedrin diz que todo Israel será salvo, e é a mesma coisa que Shaul, que Paulo disse. Paulo disse que todo Israel será salvo. Nos versos 22 a 33, há a punição do Eterno sobre Israel. Fala que a ira do Eterno se acendeu contra Israel e o Eterno iria punir, castigar Israel pela desobediência da Torá. E aí, a partir do verso 36, há um início. Vejam, até então o Eterno estava só batendo em Israel. O Eterno estava batendo nos últimos versos,
mas a partir do verso 36 há uma mudança do discurso, porque o Eterno começa a liberar palavras de consolo, de conforto a Israel. O Eterno diz que ele fará justiça ao seu povo e se compadecerá. O Eterno terá compaixão de Israel. Então, daqui do verso 36 para frente, nós percebemos que o Eterno perdoará o seu povo. O Eterno perdoará o povo de Israel por sua infinita misericórdia. Então, o Eterno fala, Israel foi infiel, Israel desobedeceu, mas o Eterno terá misericórdia e perdoará Israel. E nos versos 40 a 42, o Eterno diz que ele retribuirá aqueles que o odeiam. O Eterno fará justiça contra os ímpios. E agora, o verso áureo, o verso chave desta paraxá, que é o verso 43, que é um verso importantíssimo. Porque nesse verso 43 há uma diferença entre o texto massorético, que está na sua Bíblia, e o texto de Qumran, que é muito mais antigo. Você pode pegar o verso 43 na tua Bíblia, que está lá escrito a palavra nações. No hebraico, no massorético, está goim. E é por isso que na sua Bíblia você vê que está escrito nações no verso 43. Porém, então está escrito nações. Porém, a Jewish Study Bible, que é a Bíblia de estudos do judaísmo ortodoxo, essa Bíblia explica que não faz sentido nenhum estar escrito a palavra nações no verso 43. Que não faz sentido. Por quê? Porque as nações... isso é uma pergunta. A questão é a seguinte. Está escrito nações no verso 43. Agora a questão é a seguinte. Por que as nações poderão louvar Israel se elas estarão sendo castigadas pelo Eterno? No contexto do texto, as nações, você pode ler antes, elas sofrerão um juízo do Eterno. Elas serão castigadas. Você pode ver os versos acima. Então, se as nações estão sendo castigadas, como é que elas vão louvar em meio à punição? Como elas louvarão Israel se elas estarão sendo exterminadas pelo Eterno? Então, se você pega os manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos hebraicos muito, muito mais antigos, a redação do verso 43, ela é um pouco diferente. Se você quiser, você pode pegar uma caneta, um lápis e fazer uma anotação na sua Bíblia. Onde está a palavra nações, você pode riscar e escrever a palavra céus. Porque o texto massorético está escrito goim, nações, e no texto de Qumran está escrito Shamaim, céus. Então, o verso 43, onde está escrito nações, você risca e coloca céus. E onde está escrito seus servos, você risca e escreve seus filhos. Então, o texto já traduzido dos manuscritos do Mar Morto, o verso 43, a tradução seria assim. Louvem ou regozijem, não importa, louvem ou regozijem. Então tá assim, louvem, regozijem, ó céus, o povo dele, porque o sangue dos filhos dele, ou seja, os filhos do Eterno, fará vingança, e a vingança retornará contra os seus adversários, e expiará o solo dele, e o povo
dele, o povo do Eterno. Então vejam, por este texto retraduzido à luz dos manuscritos do Mar Morto, por esse texto diz que os céus, eles estão jubilando, eles estão se regozijando pelo povo do Eterno, porque o sangue dos filhos do Eterno fará vingança contra os adversários, e o sangue dos filhos do Eterno expiará o povo dele, o povo do Eterno. Primeiramente, isso eu já expliquei várias vezes, mas só repetindo e voltando ao estudo. Povo do Eterno é todo aquele que guarda a Torá e dá o testemunho de Yeshua. Estou falando isso porque se você é gentio e cumpre a Torá e crê em Yeshua, você se torna parte do povo do Eterno. Você se torna israelita. Então, estou dizendo isso porque você vai achar que é só quem tem sangue judeu, quem tem sangue hebreu. Não, o povo do Eterno não é só quem tem sangue hebreu. O povo do Eterno também é de todo aquele que crê no Eterno, que se aproxima do Eterno por meio da emuná, da fé em Yeshua HaMashiach, conforme o texto de Romanos 11. Então isso é muito importante. Você, gentio, que crê no Eterno, que crê em Yeshua, que crê nas Escrituras, você também é povo. Leia Romanos 11. Romanos 11 fala que você foi enxertado na oliveira, que é Israel. Então você foi enxertado na oliveira, que é Israel, então você se torna israelita. Então, primeira coisa, o verso 43 fala do povo do Eterno. E o povo do Eterno, nós sabemos que é Israel, mas o gentio que se aproxima, ele também é enxertado, ele se torna Israel por conta de Romanos 11. Então, esse texto fala que haveria a expiação. E essa expiação seria feita pelo sangue dos filhos. Na sua Bíblia está dos servos, mas eu falei que é pelo sangue dos filhos. Que história é essa de expiação do sangue pelos filhos? A questão é a seguinte. Vejam, o texto da Torá de Vaikra, Levítico 17:11, e o Talmud, em Zevarim 6a, ambos os textos dizem que a expiação, a capará em hebraico, a expiação ela vem pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há expiação. Então, nós vemos que a expiação ela vem pelo sangue. E a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica, ela diz que no judaísmo antigo desenvolveu-se a ideia de que a morte de justos teria maior poder expiatório do que o próprio sangue do sacrifício de animais no templo. Então, a enciclopédia judaica ela fala que até mesmo antes de Yeshua nascer, havia o entendimento de que a morte de homens justos traria mais expiação, mais perdão, do que o próprio sacrifício de animais. Então, começou-se até mesmo antes de Yeshua a desenvolver em Israel um entendimento de que o sangue de homens justos, este sangue, ele poderia fazer a expiação dos pecados do povo de Israel. E é por isso que o verso 43 fala do sangue dos filhos. Algumas Bíblias não colocam sangue, mas o texto, nós vemos que no texto
mas no texto de Qumran aparece realmente a palavra... Desculpem, não aparece a palavra sangue, mas aparece a palavra... aparece a palavra sangue, sim, estou olhando. Está expressamente aqui falando sobre o sangue que seria derramado. Então, isto é de extrema importância. Repetindo, no judaísmo antigo, desenvolveu-se o conceito de que a morte de homens justos, isso traria expiação pelos pecados do povo de Israel. E essa expiação, nós sabemos, à luz de Levítico 17, verso 11, que essa expiação ela acontece por meio de quê? Por meio do sangue que é derramado. E, eu me corrigi, que eu cometi um erro e voltei atrás, o texto em hebraico usa a palavra dam, ou seja, sangue, no verso 43. Então, é preciso o derramamento de sangue. E o verso 43 fala da morte dos filhos de Elohim, da morte de mais de uma pessoa. Todavia, existe a morte de um justo, uma morte especial, que ela teria o poder de expiar totalmente os pecados. Ou seja, antes de Yeshua, houve justos que morreram. E Filo de Alexandria, o filósofo judeu contemporâneo a Yeshua, ele fala que homens justos morreram e o sangue deles também havia o entendimento que esse sangue poderia expiar pecados. Porém, houve a morte de um justo, de alguém em especial, e essa morte teria o poder de expiar totalmente os pecados. Alguém iria morrer para expiar todos os pecados. E quem é esta pessoa? Quem é? Yeshayahu, Isaías 53, fala sobre o servo sofredor do Eterno, que levaria sobre si as nossas iniquidades e iria nos tornar justos. E este servo sofredor, ele seria a oferta pela culpa. A morte desta pessoa, narrada em Isaías 53, a morte dessa pessoa iria nos tornar justos perante o Eterno. E o Targum de Yeshayahu, de Isaías, explica que este servo sofredor é o Mashiach. E nós obteríamos o perdão do Eterno por meio dele, por meio da morte expiatória do Mashiach. O Targum diz que é por meio do sangue do Mashiach que seria derramado. E uma coisa que eu quero abordar agora é o seguinte: os judeus ortodoxos dizem que Isaías 53 não tem nada a ver com o Mashiach. Eles dizem isso pois eles querem combater a morte de Yeshua. Eles querem criticar o derramamento do sangue de Yeshua. Então eles dizem, Isaías 53 não tem nada a ver com o Mashiach, mas eles estão errados, porque Isaías 53 versa sobre o Mashiach sim. E a prova cabal é o próprio Targum, que fala com todas as letras que quem morreria ali seria o Mashiach. E não só o Targum, mas vários rabinos dizem que Isaías 53 é sobre o Mashiach. Por exemplo, o rabino Moshe Cohen Crispin, um rabino espanhol que viveu no século XIV, ele disse que todos os rabinos
que dizem que Isaías 53 não se refere ao Mashiach, diz ele que esses rabinos eles estão errados e diz ele que eles estão endurecendo os seus próprios corações. Ele disse que os rabinos estão distorcendo o verdadeiro significado de Yeshayahu, Isaías 53. Cadê? Ele diz assim, estou procurando, ele diz assim, palavras não são minhas, são palavras do rabino Moshe Cohen Crispin. Ele diz assim: eu tenho o prazer de interpretar o texto de Yeshayahu, Isaías 53, de acordo com os ensinamentos de nossos rabinos, no sentido de que se refere ao rei Messias, Melech HaMashiach, ao rei Messias. Esta profecia, proferida por Isaías, por ordem divina, se deu com o propósito de dar a conhecer-nos algo sobre a natureza do futuro Mashiach, que ele está por vir e salvar aquele que está por vir e salvar Israel, e a sua vida desde o dia em que chega com discrição até o seu advento como um redentor. De modo que, se alguém surgir afirmando ser ele mesmo o Mashiach, podemos refletir e olhar para ver se podemos ver nele qualquer semelhança com as características de Isaías 53. E se é que existe tal semelhança, então podemos acreditar que ele é o Mashiach. Caso contrário, nós não poderemos acreditar nele. Fecham-se aspas. O que o rabino está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: para você descobrir se alguém é o Mashiach ou não, você tem que ler Isaías 53 e verificar se o candidato ao cargo de Mashiach, se ele cumpriu Isaías 53. Se alguém cumpriu Isaías 53, essa pessoa é o Mashiach. E se essa pessoa não cumpriu Isaías 53, então essa pessoa não é o Mashiach. E daí eu te pergunto, quem cumpriu Isaías 53? É fácil, Yeshua. Vários rabinos ao longo da história de Israel já se apresentaram como Mashiach, mas nenhum deles cumpriu a profecia de Isaías 53. Continuando, Maimônides, ele também fala que Isaías 53 se refere ao Mashiach. O Talmud Bavli, em Sanhedrin 98b, ele diz que Isaías 53 também se refere ao Mashiach. Nesse texto está dizendo que o Sanhedrin 98b, o Talmud diz que ele, o Mashiach, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse trecho daí está em Isaías 53. E o Talmud diz que isso é um texto sobre o Mashiach. Então vejam, o Targum diz que Isaías 53 é sobre o Mashiach. O rabino Moshe Ibn Crispin também diz que é sobre o Mashiach. Maimônides, o Talmud Bavli confirma que Yeshayahu 53 é sobre o Mashiach. Por sua vez, Midrash Rabbah, ele diz o seguinte, abrem-se aspas, o Midrash Rabbah está comentando o texto de Ruth 2.14. Está dizendo assim: ele está falando do rei Messias. Venha aqui, significa aproxime-se do trono e molha o teu pedaço de pão no vinagre. Refere-se à punição, como se costuma dizer.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. Então, o Midrash aqui está dizendo, comentando sobre o Messias. Sobre o Messias, o Midrash fala Melech HaMashiach, ou seja, o rei Messias, e cita isso, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, que é um texto de Isaías 53. O rabino Abravanel, do século XV, só para vocês terem uma ideia, né, o Silvio Santos é da família Abravanel, é a mesma família desse rabino. Então, o rabino Abravanel, do século XV, que é o tataravô do Silvio Santos, esse rabino disse que Isaías 50, ele diz assim: esta é também a opinião de nossos próprios homens instruídos na maioria dos seus midrashim. E daí ele está dizendo isso, de que Isaías 53 fala sobre o Mashiach. E por fim, eu quero citar o rabino... Eu tenho vários outros rabinos, tá? É que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu tenho uma lista enorme. Eu gostaria de ler tudo, mas não vai dar. Eu estou pegando só alguma coisa. Eu estou até pulando algumas citações. Mas eu não poderia citar o rabino Avraham Faresol, que nasceu no ano de 1451 e morreu no ano de 1526. Ele diz assim, olhem as palavras dele, ele diz assim: este capítulo, Isaías 53, parece ter semelhanças e alusões significativas à obra do Messias cristão e os acontecimentos que se asseveraram ter acontecido com ele, ou seja, com Yeshua, de modo que nenhuma outra profecia pode ser tão imediatamente aplicada a ele. Fecham-se aspas. Vejam, é que eu li rápido, não sei se você entendeu, mas eu vou repetir aqui e explicar. O rabino Avraham Faresol, ele diz que Isaías 53 fala sobre o Messias e o Messias cristão, que é Yeshua, né? Ele está dizendo que o Messias cristão, diz esse rabino ortodoxo, ele está dizendo que Isaías 53 se encaixa muito com o que aconteceu com Yeshua. Ele diz que, olhando Yeshua, parece que realmente Isaías 53 está falando sobre ele. Então, o rabino ortodoxo ele leu Isaías 53 e diz que isso é muito parecido com o que aconteceu com Yeshua. E ele diz assim: de modo que nenhuma outra profecia pode ser tão imediatamente aplicada a ele. A ele quem? A Yeshua. Então ele está reconhecendo que Isaías 53 é algo que está relacionado à vida de Yeshua. Esse rabino é um rabino, né, que viveu no século XV. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas pelo que ele escreve aqui, parece que ele reconheceu Yeshua como Mashiach do nosso povo. Parece. Muitos rabinos creem em Yeshua, até hoje assim, muitos rabinos creem, mas às vezes eles ficam agindo nos bastidores, eles ficam pregando, já que eles podem sofrer sérias repressões, às vezes eles ficam pregando nos bastidores, pregando realmente para quem está interessado a ouvir. Quem está interessado em ouvir, eles vão e pregam. Mas se alguém não quiser ouvir, algum judeu, eles não pregam. Então, muitos rabinos ortodoxos, até hoje, repito, muitos rabinos ortodoxos creem em Yeshua, mas eles ficam quietos. E daí eles ficam vendo para quem eles vão pregar.
Ou seja, se a pessoa tem o coração aberto, eles pregam Yeshua para a pessoa, e parece que esse é o caso do Rabino Avraham Farisol. Então, tudo isso que eu li, eu poderia ler muito mais, comprova que Yeshua é o Mashiach. Até mesmo Avraham Farisol, um rabino ortodoxo, ele diz que Isaías 53 é algo que é aplicado e se encaixa totalmente à vida de Yeshua. Então, isso nos dá mais firmeza que Yeshua é o único que cumpriu Yeshayahu 53. Para finalizar, o verso 46 desta paraxá, Moshe exorta Israel a obedecer a Torá. E a paraxá termina com o Eterno dizendo que Moshe ele estará vendo do monte a terra prometida, mas Moshe não entrará na terra prometida. Moshe irá morrer sem entrar na terra. Muitos ficam com pena de Moshe e dizem: coitado de Moshe, Moshe esforçou-se tanto e ele não conseguiu entrar na terra de Israel. Moshe foi tão fiel ao Eterno, mas ele feriu a rocha e não pôde entrar na terra. Coitado de Moshe, muitos dizem isso. Ora, digo eu, em verdade, a maior recompensa de Moshe não estava na terra de Israel. O maior presente para Moshe não estava guardado neste mundo, e sim no mundo vindouro. Moshe não entrou para desfrutar da beleza da terra de Israel, mas Moshe entrou na presença do Eterno para contemplar a sua glória. Moshe não entrou em Israel, mas ele morreu e pôde entrar na presença do Eterno, desfrutando de algo que é mais maravilhoso, qual seja a glória do Eterno. E que um dia todos nós estaremos contemplando o Eterno em toda a beleza da sua glória. Vamos fazer uma tefilá. Eterno, nós oramos te agradecendo por esta paraxá e pedindo, ó Pai, que tu possas escrever a cada dia a tua Torá em nossos corações e que nós possamos cumprir, praticar os teus mandamentos, as tuas mitzvot. Eterno, ajuda-nos a sermos fiéis, que tu possas nos livrar da rebeldia, do pecado, do descaminho, do engano, que nós possamos seguir a tua Torá, que é a verdade, segurando a mão de Yeshua HaMashiach, pois Yeshua é a Torá viva que se fez carne e habitou entre nós. E tal como, Pai, um dia tu, ó Rei, pôde me mostrar que Yeshua é o Mashiach, um dia tu, ó Pai, me mostraste de uma forma sobrenatural que Yeshua é o Mashiach do nosso povo, que tu possas, ó Rei vivo e existente, tirar as escamas dos olhos do nosso povo, do povo de Israel, e que cada judeu possa reconhecer Yeshua como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Tira as escamas, como tu fizeste com Shaul, com Paulo, como tu fizeste comigo, como tu fizeste com tantos e tantos rabinos ortodoxos que passaram a crer em Yeshua. Nós cremos para que cada dia mais nós possamos ter discernimento espiritual, crescendo no conhecimento da tua Torá, no conhecimento de Yeshua, que nós possamos nos elevarmos espiritualmente. Nós oramos e te agradecemos
Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.